Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um programa Segredos da Consultoria. Aqui a gente fala como você pode construir uma carreira lucrativa como consultor empresarial. Eu sou Getúlio Vargas e neste episódio a gente vai falar sobre o plano de trabalho e como ele é importante para que você possa ter o controle do seu projeto de consultoria em mãos. Mas o que é o plano de trabalho num projeto de consultoria? O plano de trabalho nada mais é do que o seu planejamento sobre o trabalho, né? Como que você vai executar o trabalho de consultoria. Quando você está elaborando, então, um plano de trabalho do seu projeto de consultoria, você está ali definindo como, quem e quando cada tarefa vai ser executada para que se atinja, então, aqueles objetivos maiores que você já pré-definiu antes e acordou com o cliente. Então, ali no plano de trabalho, você está estabelecendo e planejando o passo a passo da execução do seu trabalho de consultoria. Algumas pessoas confundem o que é o plano de trabalho num projeto de consultoria e a proposta de trabalho, né? Qual a diferença entre esses dois instrumentos, né? O plano de trabalho e a proposta de consultoria. Bem, a proposta de consultoria, ela é feita antes, né? Bem antes mesmo de você fechar o contrato de consultoria com o seu cliente. Então, quando você começa a negociar com o cliente, você precisa estabelecer e elaborar a proposta de consultoria. Nessa proposta de consultoria, você vai dizer, entre outras coisas, estabelecer ali quais são os objetivos da sua consultoria, onde você quer chegar com o seu trabalho de consultoria, o escopo do seu trabalho, né, a abrangência do seu trabalho, o prazo que você vai ter para executar aquele serviço e também, claro, o preço, né, que você vai cobrar por aquela consultoria. Se você não sabe como fazer uma boa proposta de consultoria, não deixa de assistir o vídeo que eu falo sobre esse assunto. É muito importante porque é um instrumento que vai te não só estabelecer as bases para o seu trabalho de consultoria, mas também ele vai ser um balizador para você fazer também o seu plano de trabalho. A gente vai ver isso mais à frente. Agora, o plano de trabalho num projeto de consultoria, ele é feito após a contratação, ou seja, após a fase de proposta de consultoria, de contrato de consultoria. Depois que você já fechou o contrato de consultoria com o seu cliente, então você já está liberado para executar o trabalho, aí então você vai fazer o seu plano de trabalho para o seu projeto de consultoria que você precisa executar. O plano de trabalho, então, num projeto de consultoria, ele tem uma ligação muito intrínseca com a proposta de consultoria, porque a proposta de consultoria vai dar base para você executar e elaborar o seu plano de trabalho, porque você vai partir daquilo que foi definido e estabelecido lá na proposta de consultoria, né? que especificamente, né, e principalmente, os objetivos da consultoria, o escopo, o prazo. Tudo isso que foi estabelecido lá na proposta de consultoria vai te dar, então, base para você estabelecer o seu plano de trabalho. Por isso que, às vezes, as pessoas confundem um instrumento com o outro, porque eles têm uma ligação muito próxima, né, entre a proposta de consultoria e o plano de trabalho de uma consultoria. Por que, então, que é importante você fazer o seu plano de trabalho, o seu planejamento de trabalho, antes de começar a executar o seu projeto, né, de consultoria, né, o seu trabalho de consultoria? A gente tem que lembrar que os objetivos da consultoria, o que vai ser entregue no final da consultoria, né, os produtos finais dessa consultoria, tanto a abrangência também do trabalho, né, que a gente chama de escopo do trabalho dessa consultoria, o prazo que vai ser executado, tudo isso, como eu falei, já foi acordado com o cliente e já estabelecido ali na proposta de consultoria. Então o cliente já tem a expectativa e espera, né, que você entregue e cumpra com tudo aquilo que foi colocado ali na proposta de consultoria. É o seu dever como consultor entregar e cumprir com tudo que está estabelecido ali na proposta de consultoria. Então, para que você não se perca no trabalho e gaste tempo além, né, do que foi previsto na proposta de consultoria e que você não consiga, no final das contas, entregar aquilo que foi estabelecido e definido e acordado com o cliente ali na proposta de consultoria, é importante que você tenha um planejamento muito bem feito,
né, para que você entre na execução do trabalho sabendo exatamente o que você tem que fazer, como que você tem que fazer, quem vai ser responsável por cada tarefa, né, que tem que ser realizada para atingir aqueles objetivos pré-estabelecidos. Então, o planejamento, né, o plano de trabalho, ele é muito importante para já te dar uma direção, um norte e uma clareza do passo a passo do que tem que ser feito e como tem que ser feito. No plano de trabalho, então, você vai pegar, a partir daqueles acordos que foram feitos na proposta de trabalho, você vai estabelecer as tarefas que precisam ser executadas para atingir aqueles objetivos. Se você não fizer um bom planejamento, né, um bom plano de trabalho para o seu projeto de consultoria, como eu falei, você vai acabar se perdendo no trabalho e executando aquilo que está fora do que foi proposto, né? Às vezes você vai além daquilo que está proposto no escopo, né, lá na proposta de consultoria, e ainda pior, você pode executar coisas que não estão ali e deixando de fazer aquilo que você se comprometeu a executar quando você negociou com o cliente a proposta de consultoria. E se isso acontecer, consequentemente, você vai estourar os prazos, né? Você não vai conseguir cumprir com tudo aquilo que foi proposto dentro do prazo estabelecido, ou seja, você vai precisar de mais tempo para executar aquela consultoria e cumprir com tudo aquilo que foi prometido, né, e negociado com o cliente. E aí vai acontecer o seguinte, ou você vai ficar no prejuízo, porque essas horas que você estourou, esse tempo a mais que você precisou para executar o trabalho de consultoria que não estava previsto lá na sua proposta, possivelmente você não vai conseguir cobrar do cliente esse tempo a mais que você está gastando. E aí então você vai ficar no prejuízo. E se você conseguir negociar com o cliente e aí então poder cobrar aquele estouro de horas, né, cobrar essas horas a mais que você gastou, vai consequentemente gerar uma frustração, né, um desapontamento do cliente em relação ao seu trabalho, porque ele contratou achando que ia gastar um valor X, né, porque é o que estava lá na proposta, que você cobrou dele, e de repente agora você está cobrando a mais, né, um valor a mais, desnecessariamente, simplesmente porque você não se planejou e se perdeu no meio do caminho. E você também, como consultor, fica frustrado porque você sente que você trabalhou tanto e fez tanto e não está sendo reconhecido o seu trabalho por parte do cliente. Outro ponto importante também, né, que mostra a importância do plano de trabalho, é que o plano de trabalho também é um instrumento de comunicação, né? Comunicação com a equipe, comunicação com o cliente. Quando você tem um plano de trabalho muito bem estabelecido e preparado, você pode divulgar e mostrar para o cliente, negociar inclusive com o cliente para ver se é isso mesmo, se você está caminhando na linha correta, dentro das expectativas dele. E aí então o cliente vai saber, ele vai sentir uma transparência por sua parte, né, da sua parte, em mostrar como o seu trabalho vai ser executado, a forma, né, que ele vai ser executado, onde esse trabalho vai ser executado, se vai ser dentro das dependências do cliente, no seu escritório, como que vai ser as tarefas que vão ser executadas, né, e quem vai executar cada tarefa daquela. Então o cliente vai se sentir seguro de que você sabe para onde você está indo, sabe como você vai chegar para concluir o seu trabalho, né? E então ele sente que você também sente uma reciprocidade aí, porque você está trazendo transparência para o seu trabalho para esse cliente. Logo, com essa transparência que você está dando para o projeto de consultoria, você vai conseguir aumentar o engajamento do cliente no seu trabalho de consultoria. Quando o plano de trabalho não é conhecido pelo cliente, ou quando o consultor não faz um plano de trabalho, o cliente fica sem saber exatamente por que você está fazendo determinada atividade, né? E onde você quer chegar, o que você quer obter com aquelas atividades. Então ele fica sempre na dúvida, será que esse consultor está sabendo exatamente o que ele está fazendo? Será que com essas atividades que ele está fazendo aqui, ele vai conseguir
me entregar no final do projeto de consultoria aqueles benefícios que foram acordados, né, aqueles objetivos que foram acordados lá na proposta de consultoria. Então, quando você não divulga, né, você não mostra esse plano de trabalho para o seu cliente, ou se você não faz esse plano de trabalho, você deixa aberto para o cliente te julgar o seu trabalho, né? Julgar as suas atividades, as atividades que você está executando ali naquele projeto de consultoria, de acordo com o conhecimento dele, né? De acordo com o que ele imaginar. Então, ele pode julgar que o que você está fazendo, não, realmente faz sentido o que ele está fazendo aqui, que o consultor está fazendo, vai então atingir os objetivos finais do projeto de consultoria, ou ele pode julgar o contrário, achar que o que você está fazendo não tem sentido algum, não faz sentido e que não vai levar a atingir os objetivos finais do projeto de consultoria. E quando isso acontece, o cliente já começa a criar uma barreira com você. E aí começa a haver um atrito, né, de comunicação e já começa, tudo que você vai fazendo, o cliente já começa a olhar de uma forma ruim para aquilo que você está fazendo. Então, não é bom que isso aconteça. Então, quando o plano de trabalho é conhecido, né, pelo cliente, ele se sente, como eu falei, mais seguro em relação ao trabalho do consultor. E aí, quando uma tarefa está sendo executada, mesmo que aparentemente ela parece não ter muita relação com o projeto, mas se ela estava ali dentro do plano de trabalho, o cliente vai saber, não, essa tarefa está aqui, está no plano, então faz sentido, mesmo que eu não esteja entendendo muito bem o porquê daquilo ali, né, de estar sendo executada aquela tarefa, eu sei que está dentro do plano de trabalho e ela faz parte, é uma peça que vai fazer parte desse grande quebra-cabeça que no final eu vou ter, né, os meus objetivos atingidos. Agora então, por que é tão importante a gente investir tempo para elaborar um bom plano de trabalho para o projeto de consultoria que você vai executar? Num projeto de consultoria, ambas as partes, né, tanto o consultor como o cliente, têm lá os seus objetivos finais a serem alcançados, né? O cliente, da parte do cliente, ele quer ao final do projeto de consultoria receber, né, aqueles benefícios e atingir aqueles objetivos que foram acordados lá na proposta de consultoria. Então ele quer receber aqueles benefícios, afinal foi para isso que ele contratou o consultor para executar aquele trabalho de consultoria. Já do lado do consultor, o que ele quer principalmente é ter lucro, evidentemente. Né? O consultor, ele não trabalha como um filantropo, né? Ele não trabalha para não ser bem remunerado por aquilo que ele está fazendo, mas ele quer ser bem remunerado, também quer ser reconhecido como autoridade, né, no assunto daquilo que ele está fazendo. Mas o que move, né, uma empresa, quando você constitui uma empresa de consultoria ou qualquer tipo de empresa, é que ela gere lucro para o dono daquela empresa, né? Pelos sócios daquela empresa. Então, o consultor, ele não quer sair de um projeto de consultoria no prejuízo, mas ele quer sim ter contratos lucrativos e também que a cada contrato ele seja tão eficiente naquele contrato de consultoria, executando aquele projeto de consultoria, que possa ser uma ponte para novos contratos que ele possa firmar com aquele cliente com quem ele está relacionando. Então, para que esses objetivos, né, tanto do cliente como do consultor, sejam atingidos, o consultor precisa ser muito eficiente na execução do trabalho de consultoria. Ele não pode, por exemplo, se perder no trabalho e então gastar mais tempo do que o previsto para aquele projeto. Ele também não pode executar aquilo que está fora do escopo acordado de trabalho e deixar de executar aquilo que foi acordado e definido para ser entregue. Por isso que é importante, então, planejar. Planejar não é perda de tempo. Planejar é super importante, né? Fazer um bom plano de trabalho é essencial para que você tenha uma consultoria eficiente e lucrativa também, né, para você. Então, o consultor, ele não pode ser como que um atirador amador que atira para tudo quanto é lado, sem saber para que direção tá, qual alvo quer atingir. Mas ele tem que ser como aquele sniper, né? Que fica lá, que vai com um tiro, mas um tiro certeiro, né? Então, cada ação que o consultor deve tomar
dentro do projeto de consultoria tem que ser uma ação certeira que vai levar esse consultor a um passo atrás do outro, né? Mas sempre em direção ao alvo que ele quer atingir. Ele não pode sair de um lado para o outro, se perdendo e fazendo coisas desnecessárias e gastando mais tempo do que ele poderia naquele projeto de consultoria. Se o consultor desperdiçar tempo assim, ele vai perder o cliente vai ficar falando mal dele, insatisfeito, e o próprio consultor vai ficar totalmente frustrado porque saiu no prejuízo e também não foi reconhecido como alguém que teve eficiência na execução daquele trabalho de consultoria. Então não pense que você gastar um tempo suficiente para elaborar um bom plano de trabalho é perder tempo. Pelo contrário, mesmo que você gaste um bom tempo ali, claro, o tempo suficiente para executar esse bom plano de trabalho, você vai economizar, isso vai te economizar tempo lá na execução do trabalho. Porque você vai saber exatamente o que você tem que fazer, como fazer, o tempo que você precisa fazer cada tarefa e quem vai fazer cada tarefa. Então, esse planejamento vai te economizar tempo lá na hora de executar o seu plano de trabalho. E aí, então, também te garantir que você vai ter os seus objetivos, né? Os objetivos da sua consultoria vão ser alcançados ao final do projeto de consultoria. Então, não menospreze essa etapa, né, do plano de trabalho no projeto de consultoria. Então, qual é o melhor momento para se elaborar o plano de trabalho? O melhor momento para você elaborar o seu plano de trabalho para aquele projeto de consultoria é logo após a contratação do seu serviço. Tão logo o cliente aprove a sua proposta de consultoria e então gere o contrato de consultoria, né? Você já então está livre para executar o seu trabalho de consultoria. E a primeira coisa que você deve fazer quando você vai fazer a sua consultoria é elaborar um bom plano de trabalho para esse projeto de consultoria. Assim, o consultor ele vai executar o trabalho de consultoria com muito mais assertividade, porque ele vai saber exatamente o que ele está fazendo, por que está fazendo aquilo e onde ele vai chegar com todas aquelas atividades que ele está executando. Como então elaborar um bom plano de trabalho? A base para que o consultor possa começar a elaborar o plano de trabalho dele para aquele projeto de consultoria é exatamente a proposta de consultoria. Por quê? Porque ali foram definidos e acordados, negociados e acordados com o cliente os objetivos que você quer atingir, o escopo, né, a abrangência do seu trabalho, o prazo, né? Então tudo ali, as bases, a essência do seu trabalho está definido ali naquela proposta de consultoria. Por isso que a base para você iniciar o seu plano de trabalho é a proposta de consultoria. Ali na proposta de consultoria vai ter então o comprometimento que o consultor tem com o cliente, né? Aquilo que ele se comprometeu com o cliente de executar. Então, com base nessa proposta de consultoria, você vai começar a elaborar o seu plano de trabalho. E aí você vai fazer como que no sistema de itens em hierarquia, né? Quando você tem, por exemplo, título, subtítulo, texto, né? Dessa forma, você vai colocar, por exemplo, item 1, depois você tem o item 1.1, que é uma divisão do item 1, depois você tem o item 1.1.1, que é uma divisão do item 1.1, e assim você vai hierarquizando cada etapa, cada tarefa que você precisa executar. E você vai fazer dessa forma que eu vou elencar agora. A primeira coisa que você precisa listar, que vão ser os seus itens 1, né, na primeira linha, né, na linha principal, são os objetivos finais da sua consultoria, aquilo que está lá registrado na sua proposta de consultoria, que você acordou com o seu cliente. Depois, como uma subdivisão, né, desses objetivos finais, você vai elencar todas as etapas, né, da sua consultoria que foi definido lá no escopo, quando você definiu o escopo da sua consultoria lá na proposta de consultoria. Para cada etapa dessa do seu trabalho de consultoria, você vai elencar as tarefas que precisam ser executadas. Para eu, como consultor, concluir aquela etapa, né, e cumprir com aquela etapa que foi proposta lá no escopo, lá na proposta de consultoria,
o que eu preciso fazer, quais atividades, quais tarefas eu preciso executar para que eu atinja aqueles objetivos e alcance e cumpra com aquela etapa que foi estabelecida. Depois que você já tem, então, listado os objetivos, as etapas e as tarefas para cumprir com aquelas etapas, né, como ponto 4, né, como quarto item para você fazer o seu plano de trabalho, é você verificar se alguma daquelas tarefas, uma ou mais daquelas tarefas, elas têm algum vínculo com uma outra, ou seja, uma depende da outra. Eu preciso, para executar uma determinada tarefa, eu vou precisar terminar a tarefa anterior. Então você define ali o vínculo que uma tarefa tem da outra, para você saber que você não pode atrasar determinada tarefa, porque se você atrasar aquela tarefa que é pré-requisito para a segunda, você vai atrasar, consequentemente, a segunda tarefa. Então, você tem que linkar uma tarefa com a outra, mostrando ali no seu plano de trabalho que aquela tarefa predecessora, que a gente chama, que é a primeira que sempre tem que ser executada, ela não pode ser atrasada para que não comprometa e atrase também o restante das outras tarefas. Feito isso, como então um quinto passo, é você agora distribuir e estimar o tempo que você vai precisar para executar cada uma daquelas tarefas. Mesmo que não seja você que vai executar todas aquelas tarefas, você tem que estimar o prazo, né? O tempo que cada pessoa, que a pessoa que for executar cada tarefa daquela, vai ter para cumprir com aquela tarefa. Então estime e registre ali o tempo para a execução de cada tarefa, o tempo estimado para a execução de cada tarefa. Então preste muita atenção nessa etapa aqui, porque você está distribuindo, estimando as horas de cada tarefa, mas você não pode se esquecer que você, lá na sua proposta de consultoria, você tem um tempo total que já foi acordado com o cliente, que você não pode ultrapassar aquele tempo total. Ou seja, a soma do tempo de cada tarefa que você for programar ali no seu plano de trabalho, não pode ultrapassar o total de horas que você definiu, né? O prazo total que você definiu para a execução do seu trabalho de consultoria. Então, fique bem atento a isso. Você vai ter que distribuir, então, aquelas horas totais que você definiu lá na proposta de consultoria, você vai ter que distribuir elas naquelas tarefas que você definiu que precisam ser executadas. E aí, então, aparece o nosso sexto passo que você tem que fazer na hora de elaborar o seu plano de trabalho, que é ajustar exatamente isso. Se eu somar, né, no final o tempo de cada tarefa e esse somatório, né, esse total de horas, né, gastas ali para executar todas aquelas tarefas, for superior ao total de horas que eu acordei com o meu cliente lá na proposta de consultoria, então eu vou ter que ajustar alguma coisa, ou diminuir o tempo para alguma tarefa, mas você precisa ser realista, não adianta você ir lá simplesmente diminuir o tempo no papel, e quando você for executar, aquele tempo não é suficiente para executar aquela tarefa, então você tem que ser realista. E se não for possível diminuir o tempo, você vai ter que reprogramar aquelas tarefas, tentar excluir alguma tarefa para ver se você consegue de alguma forma ajustar o tempo e aquelas tarefas para que você não fuja daquele total de horas que foi definido e acordado com o cliente. Terminada essa parte, a gente entra para a sétima etapa do nosso plano de trabalho, que é você definir agora quem vai ser responsável por cada tarefa daquela. Vai ser você que vai executar todas as tarefas? Vai ser alguém da sua equipe? Você vai levar alguém para te ajudar naquelas tarefas? O que o cliente vai ter que executar? Quem especificamente da empresa do cliente vai ter que executar determinada tarefa? Então estabeleça cada tarefa com o seu responsável, seja você ou seja o cliente. E aí, por último, como oitavo ponto da nossa forma da gente então elaborar o nosso plano de trabalho, é você dizer aonde cada tarefa vai ser executada. Então, vai ser lá nas dependências da empresa cliente ou vai ser lá no seu escritório de consultoria. Então, deixe isso claro para tanto você como o cliente saber
que em determinadas etapas da sua consultoria, do seu trabalho de consultoria, você vai executar no seu escritório e determinadas etapas vão ser necessário ser executados lá na empresa cliente, nas dependências da empresa cliente. Agora vai uma dica também para você deixar o seu plano de trabalho muito mais funcional para você e para o cliente também, é claro. Primeira coisa que você tem que ter em mente é que o plano de trabalho, ele não pode ser um documento, né, que você gaste tempo ali fazendo, simplesmente para ter um documento para mostrar para o cliente que você sabe o que você vai fazer, onde você vai chegar com cada atividade ali, e depois engavetar aquilo e não usar para nada. O plano de trabalho, ele só vai cumprir a função dele se ele for usado o tempo todo. Ele vai ser um instrumento, então, não só de planejamento, mas também para monitoramento do seu trabalho de consultoria. Ele, então, precisa ser acompanhado pelo consultor bem de perto para você garantir que tudo que você previu ali para executar aquelas tarefas estão sendo, de fato, executadas daquela forma, naquele tempo, e por cada pessoa que está ali definido, que nada está fugindo do controle, porque se alguma coisa for executada diferente do que está ali no plano de trabalho, você precisa reorganizar o seu plano de trabalho para que você não se perca no final e não consiga entregar aqueles benefícios que você prometeu para o cliente, né, os objetivos finais da sua consultoria, e também não estoure o tempo de execução que você acordou e definiu com o cliente. E aí a minha dica aqui é que para você fazer bem isso, poder acompanhar, usar o seu plano de trabalho para acompanhar, né, a execução do seu serviço, você pode se utilizar de uma ferramenta eletrônica, né, para tanto elaborar o seu plano de trabalho, como também para acompanhar a execução do seu projeto de consultoria comparando com o seu plano de trabalho. E aí essa ferramenta eletrônica, ela pode ser tanto uma planilha eletrônica, né, uma planilha de Excel, como também pode ser um aplicativo, que existem aplicativos também, né, softwares que fazem isso. Agora, o ponto é o seguinte: como que eu vou definir qual ferramenta dessas escolher? Tudo depende que você avalie, né, o custo-benefício de acordo com a complexidade, né, e o tamanho daquele projeto de consultoria que você vai executar. Se você tem um projeto pequeno, com poucas horas, com uma equipe pequena, não há necessidade de você gastar dinheiro comprando, por exemplo, uma ferramenta paga e gastando muito tempo para elaborar um plano de trabalho extremamente complexo, que não vai justificar se o controle daquele projeto, como o projeto é pequeno, o controle é muito simplificado. Agora, se você está trabalhando com um projeto grande, onde envolve uma equipe muito grande de pessoas, ou tanto do seu negócio de consultoria, como às vezes envolve muitas pessoas lá dentro do cliente, da empresa do cliente, e também tem uma complexidade grande, muitas tarefas que são interligadas umas às outras, que você precisa ficar de olho em muitas coisas ao mesmo tempo. Então aí sim é importante você investir mais, né, e tentar ter uma ferramenta que te dê mais suporte, mais ajuda, para que você não gaste tanto tempo monitorando, não gaste tanto tempo levantando dados e informações, para você ter tempo de executar tarefas que são essenciais e importantes que você execute. Outra coisa também importante de você avaliar na hora de definir qual a ferramenta você vai utilizar é a lucratividade, evidentemente, do projeto. Quando você propôs, né, fez a sua proposta de consultoria, você previu gastar dinheiro, por exemplo, em adquirir algum tipo de ferramenta para aquele projeto específico ou não? Então, se não tem dinheiro, recurso alocado naquele projeto e acordado já com o cliente para você adquirir determinada ferramenta, não vai fazer sentido você agora gastar dinheiro com aquilo e aí então levar o seu projeto para um prejuízo. A não ser que você veja que isso vai ser não um gasto do projeto especificamente, mas é um investimento para a sua empresa, né? Você pode imaginar que talvez se eu adquirir determinado
aplicativo ou software, eu não vou usar somente naquele projeto de consultoria, mas eu vou usar na minha empresa por muito tempo. Então vale a pena a minha própria empresa, não o projeto de consultoria, mas a minha empresa pagar e arcar por aquele software, né, que de repente eu vou adquirir. Então, mas tudo isso você tem que sempre avaliar o custo-benefício. Vale a pena? É importante nesse momento? Vale a pena eu investir nisso? Ou eu posso investir nisso lá futuramente? Ou não faz sentido eu investir dinheiro nisso? Uma planilha de Excel vai me atender perfeitamente por um bom tempo, então eu não preciso gastar dinheiro investindo, por exemplo, em aplicativos ou softwares de gestão de projeto, né, para elaboração e monitoramento de plano de trabalho, né? Agora, um ponto importante é o seguinte: não complique. A gente tende a achar que é melhor pegar aquela ferramenta que está na moda, que todo mundo está falando na internet, que dá aquele milhares de recursos para a gente, e aí a gente tende a achar que para executar qualquer tipo de trabalho eu vou precisar daquela ferramenta. E não é verdade. Muitas vezes as coisas mais simples são aquelas que são mais eficientes. Se você tiver criatividade e souber usar bem aquilo que você tem, que você já tem, você pode ser muito eficiente usando aquilo que você já tem sem ter gastos a mais. Gastos tanto de dinheiro como de tempo também para aprender utilizar uma nova ferramenta e usar aquela ferramenta. Então, fique bem atento a isso. O simples pode ser o mais eficiente. Para a gente concluir, eu queria então relembrar um pouco do que a gente falou aqui. Se você seguir as orientações que eu deixei aqui na hora de você elaborar o seu plano de trabalho, você vai então evitar o desalinhamento de expectativas entre você, o que espera você daquele trabalho, e o que espera o cliente daquele trabalho. Você também vai evitar estourar as horas, né? Gastar mais horas do que foi previsto na sua proposta de consultoria. E aí, consequentemente, você vai evitar sair no prejuízo naquele projeto de consultoria. Também fazendo um bom plano de trabalho, você vai ganhar a confiança do seu cliente. Porque você vai estar, então, mostrando transparência para ele daquilo que você vai fazer dentro do trabalho de consultoria. E isso, então, tende a te ajudar a fidelizar o cliente para que você possa, então, futuramente ter e contratar e fechar com esse cliente novos projetos de consultoria, e até mesmo ele pode ser um instrumento de indicação para outros clientes. Nunca se esqueça, plano de trabalho bem feito e bem gerenciado, bem monitorado, vai gerar contratos de consultoria lucrativos, e é isso que você quer no final das contas. Se você quiser saber mais sobre esse ou outros assuntos relacionados à consultoria empresarial, não deixa de seguir a gente aqui nas redes sociais, porque a gente está sempre postando conteúdo que vai te ajudar a construir uma carreira de consultor empresarial lucrativo. Então, até a próxima!